Fala galera do YouTube, Tech Eletrônica. Dá um assunto rapidinho sobre capacitor, sobre o seu comportamento em CC ou CA. Muito bom entender o comportamento do capacitor dependendo da corrente quando ele está no circuito, que é no uso do osciloscópio. A pessoa tem que saber, entendendo como se comporta o componente no circuito que você vai medir com o osciloscópio, você sabe o que vai ter que ver ali na forma de onda, para saber se está normal ou não o funcionamento. Então, às vezes é muito importante entender o comportamento do aparelho. Antes quero dar uma lida aqui, falar de um texto que eu achei no livro, que é muito interessante, que serve a todos os técnicos, né? Ou quem está estudando eletrônica. Né, no livro A Filosofia do Sucesso. Diz o seguinte, que quem tem conhecimento tem vantagens competitivas e estratégia. Conhecimento é poder apenas quando é organizado em um plano definido de ação, direcionado a uma finalidade estabelecida. Antes de você estar seguro de sua habilidade para transformar o seu desejo no seu equivalente monetário, você precisará de conhecimento especializado do serviço, da mercadoria ou da produção que você pretende oferecer em troca da fortuna. Talvez você necessite de muito mais conhecimento especializado do que habilidade ou a inclinação que tem para adquirir. Reserve um tempo todo dia para aprender mais sobre a sua profissão. Faça os cursos que sejam oferecidos sobre o assunto e se associe com pessoas que tenham bastante conhecimento do seu negócio, né? Que trabalha da sua profissão. Quem anda sozinho fica raquítico. Quem tem concorrente fraco fica fraco. Quem tem concorrente forte fica forte. Mire-se nos fortes e aproxime deles. Conheça 40 vezes mais o seu negócio que os seus concorrentes, tá? Então fica a dica aí. Quem anda sozinho fica raquítico, né? Quem nego aí de autorizado que acha que participar de fórum, de grupo, para quem é aprendiz, mal sabe que quem está sendo aprendiz eles, né? Que muitas das vezes são trocadores de placa. Bom, vamos lá, falando da capacitância. Capacitância, podemos definir como a propriedade que algum dispositivo tem de armazenar cargas elétricas. Capacitância pode produzir alguns efeitos curiosos no circuito elétrico. A maioria dos componentes possuem capacitância ou efeito capacitivo e que, dependendo do caso, pode ser bom ou ruim para determinado circuito. A capacitância é medida em farad e a simbologia é a letra C. O capacitor tem duas placas metálicas, que chamamos de armaduras, como mostra aqui na figura, e é separado por um isolante de nome e dielétrico. Quando submetido a uma DDP, uma armadura fica carregada com cargas negativas e outras positivas, e assim acumulando carga. O capacitor em CC, vamos ver, capacitor em corrente contínua. Quando colocado uma tensão CC, ele armazena cargas com certo tempo. Teremos dois instantes dessa carga importante a saber, o instante T0 e o instante T infinito, né? T0 e o instante T infinito, tá? No tempo zero, no circuito CC, age como um curto-circuito. A corrente sobe nesse instante ao máximo e decresce com o tempo. Normalmente, e no momento T infinito, o capacitor comporta como isolante e a corrente é nula, ou seja, ele fica como uma chave aberta. Vamos ver aqui na figura. Aí, né? No instante T0, né, em que ele sobe totalmente a carga, né, fica no máximo, e depois no tempo T infinito, a qual ele desce, aí fica totalmente nula e fica funcionando como um circuito aberto, né, como um isolante, né? E nesse circuito aqui, quando ele fica totalmente carregado, né, ele não deixa mais passar a tensão aqui sobre a carga. Então temos um exemplo aqui da corrente de capacitor na carga, né? Ele começa no tempo alto e depois no tempo infinito ele fica como isolante, não permitindo mais passagem da corrente sobre a carga. Isso então é em CC, né? Já em CA, o capacitor em comportamento dele em CA, pela diferença de polarização na placa, terá um efeito de resistência, né? Terá um efeito de resistência pela corrente elétrica, o que chamamos de reatância capacitiva. A característica dessa reatância são inversamente proporcional à frequência de oscilação da fonte de alimentação e à inércia de tensão, ou seja, adianta a corrente em relação à tensão em 90 graus. Pode ser expressa matematicamente assim, ó, XC igual a I sobre 2 vezes π vezes F vezes C, onde XC é o resultante, né, da reatância capacitiva em ômega, o F a frequência em Hertz, C capacitância em farad e o π é o número constante, né, de 3,141 alguma coisa, tá bom? A simbologia, né, dos capacitores dessa forma aqui, né? E o valor capacitivo é dado normalmente em submúltiplo de pares. Capacitância e tensão de isolação
em alguns capacitores são identificados por código de cores, como nos poliéster, né, nos antigos poliéster. Alguns vêm com seus valores escritos no corpo, como cerâmica, eletrolítica, etc. Né? E aí vamos falar dos indutores. Somente aqui é um exemplo do capacitor poliéster, né, que é a tabelinha, ó, das cores. Né? Ele tem cinco anéis, né? Vocês vão encontrar em alguns aparelhos aí até antigos, ao qual nós temos aqui, ó, vermelho, violeta, amarelo, branco e vermelho. Né? De acordo com a tabela, nós temos aqui 270K. Né? A cor branca aqui quer dizer 10%. Né? Se fosse preto seria 20% de tolerância. E a última cor vermelha que trabalha com isolamento de 250 volts. Tá? Então aqui é uma tabela, um exemplo aí do capacitor poliéster sendo medido. Falando das bobinas, né, o indutor, né, indutância, né? O que é indutância? A propriedade que o indutor tem para criar uma força contra a eletromotriz, tensão induzida, né? Quando com corrente de amplitude variável no tempo. Indutância, a simbologia é L e medida em Henry, né? O Henry, né? Como queira. Em CC, comporta-se como um indutor comum, oferece apenas uma resistência própria e acumula energia na forma de campo magnético. Né? No circuito ele trabalha até como um curto, né? Simplesmente passa atenção por ele só. Já em CA, surge no indutor o efeito de indutância. Nos indutores, tal efeito passa a ser maior pela forma característica de espiras o indutor, né? Por causa do fio condutor sem forma de espira, né? Principais efeitos. Surge a reatância indutiva, que é proporcional à frequência de oscilação da fonte. Possui inércia de corrente, atrasando a corrente em relação à tensão em 90 graus. Em matemática, a reatância indutiva pode ser vista da seguinte forma. Vou mostrar aqui na folha que já está separado. Aqui, ó. XL igual a 2 vezes π vezes F vezes L. Né? Onde X1 é a reatância em ômega, F é a frequência em hertz, L é a indutância em N e π constante, né, de 3,141,6 alguma coisa. Esse aqui é o símbolo da bobina. Normalmente tem uns que tem núcleo de ferro, esse aqui é núcleo de ar, porque não tem nenhuma simbologia de núcleo, né, de ferrite ou de ferro, que é uma bobina pura. Então deu para entender aí, e é um comportamento quase parecido com o capacitor, né, além de ser um pouco inverso, né, entre a bobina e o capacitor, né, o comportamento deles em AC e CA. Em CC e CA, tá ok? Isso aí, gente, TecTed Eletrônica, um vídeo rapidinho e até a próxima, se Deus quiser.